Oi, oi. Vamos voltando às atividades aqui do palco Fábricas de Empreendedores do Sebrae. E a nossa próxima atividade, a gente vai entender todo o potencial da tecnologia para impulsionar os negócios a serem mais globais, a exportarem, a serem internacionais. O impacto da transferência de tecnologia para a inovação no desempenho exportador. E para falar sobre esse tema, de como você pode transformar a sua empresa com a tecnologia para se tornar global, gostaria de chamar a nossa especialista, Jeane Sidou. Vem para cá, Jeane, o palco está contigo. Palmas, por favor, pessoal. Boa tarde. Boa tarde aos que já estão presentes e os que já estão a caminho. Tá? Bom, simplificando o nosso tema, inovar para exportar. Como que eu cheguei até aqui? Bom, meu nome é Jeane Sidou, eu sou franco-brasileira, sou formada em História, Marketing, mestrado em Relações Internacionais, mestrado em Inovação e Propriedade Intelectual e estou fazendo doutorado em Marketing. Então, a minha área de atuação é muito abrangente. E eu conheço um monte de lugar. Enquanto mais eu viajo, o mundo é grande demais para a gente ficar num lugar só, mais eu adquiro conhecimento e eu busquei aprender um caminho para trazer todo esse conhecimento em prol, em benefício do país que eu mais amo, que é o meu país, que é o Brasil. E aí, o que eu pensei? Olha, a minha área de atuação, marketing, minha área de atuação, inovação, minha área de atuação, mercado internacional, comércio exterior. Aí eu comecei a estudar uma forma de fazer o que eu chamei de trança. Eu peguei esses 3 pilares para criar uma metodologia, uma solução para ajudar a empresa brasileira. E aí eu descobri, já dei consultoria para mais de 500 empresas de todo o segmento de mercado. E eu identifiquei uma coisa, que as empresas que inovam, as empresas mais inventivas e inovativas, elas têm uma performance muito melhor no mercado internacional. E elas conseguem se consolidar através do seu potencial exportador. Uma determinada pessoa me perguntou o seguinte: mas exportar é para empresa grande? É uma desconstrução que eu tenho que fazer também. Eu falo que é o meu papel, desconstruir para construir conceitos corretos. E aí eu afirmo para vocês, toda empresa, sem exceção, tem potencial exportador. Exportar é muito mais fácil do que se imagina. E eu afirmo para vocês, a empresa grande exporta, a pequena também exporta. E os caminhos são muito mais fáceis. Muitas vezes a empresa não exporta porque ela tem tabu, ela não sabe o passo a passo, ela não sabe o caminho. E ela tem que entender que tem que enxergar o mercado internacional como um cliente em potencial. Eu tenho uma publicação, eu tenho um livro que vai ser publicado por uma editora portuguesa, a editora Porto, e eu simplifiquei o nome, porque o nome o impacto da tecnologia para a exportação ficou muito longo, e eu simplifiquei, inovar para exportar. Em breve a gente está com esse livro aqui. Então, além de desmistificar um monte de conceitos, até equivocados, eu dou o passo a passo e mostro como é fácil alcançar o mercado internacional, independente do seu porte. Acima de tudo, tem que incluir na estratégia organizacional a internacionalização dos negócios, mas fazendo um recorte muito pontual dentro da transferência de tecnologia para inovação. De acordo com o Manual de Oslo, existem 4 formas de inovação: por produto, por processo, por marketing e por modelo de negócio. Então, qual desses aspectos pode alcançar a minha empresa?
Olha, tudo que eu trago, gente, além de ter uma experiência acadêmica, a minha formação que é bastante abrangente, eu tenho muita vivência de mercado, muita vivência de negócio. E às vezes eu trago alguns cases, algumas experiências autorizadas pelo meu cliente, então eu trago algumas falas deles, um dos quais diz o seguinte: eu não tenho dinheiro para investir em inovação. Aí eu brinquei com ele, mas ninguém está pedindo o seu dinheiro. A gente está pedindo tão somente a sua disponibilidade e que sua alma esteja aberta para se permitir inovar. Né? Vamos que vamos. Muitos ruídos, mas vamos seguir aqui. Bom, aí eu expliquei para ele os caminhos e como a gente tem uma legislação muito favorável à inovação. Essa legislação, ela é de 2004, mas em 2020 ela teve uma atualização, preenchendo alguns aspectos que não tinham sido percebidos anteriormente, porque a vida é muito intensa, tudo muda muito rápido. Então, a partir dessa vivência que eu tive com esse cliente, que ele tinha um produto incrível. Aí eu até brinquei com ele, o que você tem é bom demais, mas é alguma solução secreta? Não pode, o cliente final não pode descobrir? O cliente do mercado internacional também não pode? Ele falou, eu até que gostaria, mas eu não sei. Então vamos lá, nós temos 2 desafios. Entender como a aplicação de inovação de processos, que é muito mais simples do que se imagina, pode ser implementada aqui na sua empresa, e como a gente já pode estruturar todo esse processo olhando o mercado nacional. Porque nós sabemos que o povo brasileiro, ele é muito criativo, ele é muito inventivo e ele é muito inovativo. Eu até brinco, eu desafio vocês a quem não não acha que o povo brasileiro, que a empresa brasileira não tem condição de exportar. E o brasileiro, ele é conhecido, claro, pelas commodities. Sim, claro, mas acima de tudo, pela sua capacidade inventiva e inovativa. E a legislação, ela dá um suporte muito grande. Agora a gente fazendo um recorte na parte de transferência de tecnologia para inovação, é muito importante a gente perceber, a gente não caminha sozinho, mas quando a gente dá as mãos um para o outro, fica muito mais fácil a gente desbravar outros caminhos. Então, muitas empresas não têm condição de investir na pesquisa e desenvolvimento, porque é caro, mas ela pode fazer parcerias. Eu fui coordenadora técnica de um projeto na universidade, eu cheguei como pesquisadora, e depois eu fui nomeada como coordenadora técnica. E de posse desse projeto, a gente cortou o Brasil de fora a fora, esse Monster Country. E foi possível mapear o potencial criativo e inventivo do povo brasileiro, das empresas. Então, a gente percebeu o seguinte, eu tenho, de um lado, o empreendedor, o empresário que quer crescer e não sabe como, e do outro lado eu tenho as startups, eu tenho o pesquisador autônomo, eu tenho as universidades que têm muitas soluções. Então, como criar a ponte entre ambos? Nessa universidade que eu fui coordenadora técnica, eu vi tantas soluções de negócio, solução de mercado, soluções para a saúde, mas ao mesmo tempo que eu fiquei muito encantada, eu fiquei, de certa forma, frustrada, porque eu vi soluções que não alcançavam o público final, a quem realmente interessa, ao cidadão brasileiro, ao povo brasileiro. Eu vou passar aqui. Tá aqui. Tá, então, eu trouxe aqui algumas informações. Quando a gente vê, a gente grava mais as informações. Então, esse é o tema, né, o impacto da transferência de tecnologia para inovação no desempenho exportador, que eu simplifiquei, inovar para exportar. E como fazer isso? O mercado internacional é um público que tem que ser, eu até oriento, quando você faz o seu planejamento estratégico para a sua empresa, já contempla atuar no mercado internacional.
Se você não vislumbra, ele nunca vai entrar na sua estratégia de negócio. Se você não sabe, busca o Sebrae, busca a consultoria, busca a Apex, busca ajuda, que de alguma forma ela vai aparecer. Para desenvolver esse livro, né, o Inovar para Exportar, eu entrevistei o embaixador da China, na época embaixadora dos Estados Unidos, o embaixador da Itália, o embaixador do Chile e o embaixador da Alemanha. Porque esses países, eles são referência no mercado internacional, tanto no tocante da inovação tecnológica, como na exportação. Então, o que eu queria saber? Eu queria entender esses cases internacionais que deram tão certo e o que a gente poderia fazer para adaptar a nossa realidade Brasil. O que deu tão certo lá e o que não deu certo também. Por que eu tenho que saber o que não deu certo? Para a gente não trazer, a gente não repetir os mesmos erros. E me impressionou muito o embaixador da China, um português bem desafiador. Aí eu preferi conversar com ele em inglês. Ele me falou uma coisa que me impressionou bastante. As empresas da China, elas já nascem olhando o mercado internacional. Eu falei, como assim? Traduza. Muito simples entender. A empresa, primeiro, ela vai mapear a demanda externa. Exemplo, o Brasil tem um consumo muito grande de moda praia. Então, vamos atender essa demanda do brasileiro por moda praia. Aí eu falei, e você produz moda praia? Ele falou, não. O produto eu viabilizo, mas eu vou atender uma demanda que foi mapeada. Então, ele faz o processo inverso. Como que é isso? Ele entende a realidade internacional e vai o quê? Certeiro para atender aquela necessidade. Então, a partir dessa demanda mapeada, ele vai formatar uma empresa para atender. Não é muito difícil observar que a China está atendendo o mundo inteiro, né? Em todo tipo de situação e solução, e não para de crescer. Então, claro, cada um contribuiu com sua experiência, com a sua vivência, e de posse de toda essa informação, eu construí esse material que em breve estará aí nas livrarias, né? Então, o mercado internacional, independente do porte da empresa, independente do segmento que ela atua, ele tem, até mesmo para a empresa se desafiar, aprender a ter outras experiências, incluir na sua estratégia de negócio a internacionalização. Por que é importante? Até para saber que tem essa possibilidade, porque muitas vezes o mercado interno está mais retraído, ele está mais cauteloso, sendo muito diplomática para falar, mas o mercado internacional, quando eu entendo esse mercado, eu entendo toda essa dinâmica, eu entendo quais são os aspectos necessários, tanto estratégicos de negócio, como a legislação. É um ponto de partida para eu começar a me posicionar nesse mercado e entender essas necessidades. Nós temos uma legislação muito favorável. Eu vi um exemplo dos Correios, que é um programa chamado Exporta Fácil. Esse programa deu tão certo aqui que tem outros países copiando, porque deu certo demais. E muitas vezes os empreendedores, os empresários, acabam não sabendo que tem toda essa simplificação. Claro que o governo brasileiro, ele quer fortalecer a marca Brasil mundo afora. E uma forma de fortalecer é através do quê? Da exportação. Então, mercado internacional, ser contemplado no nosso planejamento estratégico. Bom, e onde eu vou achar essa tecnologia tão falada? Volto a dizer, a tecnologia, ela não é só... A gente tem uma tendência a achar que tecnologia é ambiente digital, é ambiente virtual. É esse também, sim, tá? Mas além desse, porque quando eu falo de transferência de tecnologia, muitas vezes é um processo, é uma metodologia, é uma releitura, é uma revisão de algo. Então, a transferência de tecnologia, ela é muito abrangente.
e ela é muito abrangente. E de acordo com o diagnóstico da empresa que a gente faz, essa necessidade e ela vai ser mapeada. E de posse da informação, a gente vai em busca de fazer essa interação entre a empresa, as startups, como muitas que estão aqui hoje, pesquisadores autônomos, universidades. Gente, a quantidade de soluções que as universidades têm é uma coisa fascinante. Só que o olhar da universidade tem que ser focado na pesquisa. Quando eu cheguei na academia, eu fiquei tão deslumbrada com tudo aquilo, porque eu sou de mercado, eu sou de negócio, eu falo assim, eu sou de foco em resultados e sou do marketing. Então eu chego naquele ambiente tão encantador, tão rico de soluções. Aí eu brinquei, mas por que está tudo tão guardadinho aqui? Aí a pessoa falou, calma, calma, não é assim que funciona. Eu falei, mas para que investir em pesquisa? Por que investir nas soluções? Né? Tem uma problematização, busca o seu quê? A solução. E se fica tudo engavetado? Eu, respeitosamente, tive que usar essa palavra. Aí sabe o que a pessoa me disse? A gente não sabe fazer o depois, a gente não tem tempo para fazer o depois. Não é nosso foco fazer o depois. Ou seja, fazer essa conexão da solução com o mercado, essa solução com as empresas. Então, aí eu pensei, é meu papel como pessoa da academia e pessoa de marketing, de negócio, buscar, de alguma forma, trazer essa outra parte da trança, que é assim que eu chamo. Então, desde 2020, salvo engano, novembro de 2020, tem uma legislação que deu mais subsídio, mais suporte. Por quê? Se a universidade ela tem uma solução, ela repassa para uma empresa, para uma startup, para ser explorada, ela vai receber royalties. E se ela recebe royalties, ela vai reinvestir na sua pesquisa. E muitas situações, muitas mazelas, não só na área da saúde, mas, enfim, em outros segmentos, a resposta está ali, está através da pesquisa. Então, cria-se o quê? Um ciclo produtivo e efetivo de a universidade de pesquisa transfere, através de contratos muito bem estruturados, muito bem feitos, né? Para o quê? Para a sociedade. Eu sou professora universitária também. E eu brinco com os meus alunos. Tudo isso aqui, esse desafio que eu faço para vocês, tudo que está aqui, o que o seu olho alcança, o que foi pensado, criado e patenteado por um brasileiro? 10 segundos para responder. 1, 2, hello? Hã? Não, eu falo de solução de tecnologia. Por exemplo, o celular, quem criou? O telefone, a televisão. Aí eu vou além. Qual o nome do brasileiro que ganhou o prêmio Nobel, gente? Como é o nome? Gente, me ajuda. Como é o nome do brasileiro que ganhou o prêmio Nobel? Hã? Ninguém lembra? Claro, ele não existe. Então, como é que se explica? Um povo inventivo, inovativo, criativo, espirituoso, que tem uma capacidade de buscar soluções. Cadê esse prêmio Nobel que não está na prateleira de algum brasileiro até agora? Sabe aquele meme? Tem que chamar a NASA para pesquisar? Aquelas brincadeirinhas, aquilo ali tem um fundo de verdade. A gente brinca, mas ali tem uma verdade tão grande, mostra o quê? O potencial criativo do povo brasileiro. É impressionante. Onde tem um problema, vai um brasileiro, arruma uma solução. De uma forma ou de outra, ele dá um jeito. Eu fico chocada. Desculpa o desabafo, fiquei intensa agora. Nós somos bons demais. O mundo é bom, mas nós somos melhores. Vocês não concordam, não? Brasileiro não é bom demais? Criativo demais? Queridos, eu viajo bastante, tenho contato em um monte de lugar. E eu percebi como o executivo brasileiro, o profissional brasileiro, ele é altamente valorizado
no mercado internacional. Sabe por quê? Porque ele tem uma capacidade absurda de lidar com crise, com desafio. Olha a nossa realidade. Não preciso explicar o Brasil para os brasileiros. Zona de conforto, essa a gente não conhece. Então, o ambiente que nós lidamos com excelência é muito desafiador. E por ser tão desafiador, a gente consegue ter sempre a solução e vamos que vamos. Caiu, levantou, levanta rápido. Não dá tempo para ficar caído, não. Então, quando eu chego nas universidades desse Brasil afora, vejo tantas soluções, e aí eu falo, por que está tudo aqui? Tem a empresa que busca a solução, a startup tem a solução, o pesquisador autônomo, sabe aquele personagem da Disney, o professor Pardal, que fica lá na garagem da casa dele fazendo pesquisa, 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 pesquisa? Quando a gente brinca, a NASA tem que estudar, aí a gente lembra do professor Pardal, que tem muitas casas brasileiras. É aquela pessoa que vê um problema, mas não se apega a ele. Ela foca o quê? Na solução. Às vezes aos trancos e barrancos, mas vai em busca da solução. Então, a interação, fazendo essa ponte da solução tecnológica, é para justamente aqui, ó, buscar essa interação. Empresa, startup, pesquisador autônomo, as universidades. Então, quando eu crio, sabe, esses pilares de transferência de tecnologia para a inovação, é porque aí eu entendo que a solução está aqui. E ela está muito mais fácil do que a gente imagina. Então, a gente percebe que aquela empresa que entendeu a importância da cultura, da gestão da inovação no seu negócio, independente do segmento que ele atua, independente do porte da empresa, ele está fadado ao sucesso no mercado internacional. Porque essa pessoa inova, se ela inova em processos, ela tem todo o entendimento do que é processos. Ela tem entendimento que o produto ou o serviço que ela for entregar tem que ter um padrão único. Então, o processo ele começa a ser aprimorado em todas as fases e acaba tendo o quê? Uma entrega muito favorável. E outra coisa, a empresa que tem uma boa performance no mercado internacional, a legislação dá um respaldo incrível, ela tem reforço de marca, né? Como a gente diz em marketing, um reforço de brand interno, porque sabe-se que para exportar você tem todo um padrão a ser atingido. Então, se ela está bem lá fora, aqui também ela está muito bem. E olha, gente, eu vou falar como boa franco-brasileira, a felicidade que é quando você está andando por algum local, você vê uma coisa do Brasil. Sabe, eu fico fascinada, lá início sul da França, quando eu vi a loja Havaiana. Aí, do outro lado, estava a Ipanema, que é concorrente. É maravilhoso quando eu chego num salão e tem um produto brasileiro. Mas eu tive uma experiência muito curiosa na Itália, naquela Via Condotti, aquela via famosíssima. Eu entrei na loja Havaiana. E era o inverno, e foi muito interessante. E é curioso, você é alguém falando do seu produto, porque a gente tem essa relação de propriedade, né? A moça italiana falando da sandália havaiana. Ei, alto lá, a sandália havaiana é minha, é do meu país também. Só que ela não sabia que eu sou brasileira também, né? Aí eu falei, quanto custa? Gente, caríssimo, tá caríssimo. Aí ela me trazendo, me explicando. Aí eu conversando com ela, né? Eu não queria frustrar a moça, falar que esse produto aqui é meu velho conhecido. Mas, acima de tudo, eu queria ver como é aquela performance da italiana vendendo o produto brasileiro. Eu tive outra experiência. Eu estava na praia da França. No inverno, eu ia todo dia correr, porque lá eu tenho muita disposição para correr. Aí tinha assim, Botafogo. Um restaurante gigante escrito Botafogo. Aí eu pensei, o que será no mundo que chama Botafogo, além do time do Brasil? Aí correndo, aí foi passando o período de inverno, eles começaram uma obra. Aí eu cheguei lá como quem não quer nada. Eu falei, o que é isso aqui? Francês não é de muita conversa, né? Aí eles são muito discretos. Aí eu falei, aí eu tentava
buscar informação, ninguém me falava. Depois de um tempo, conheci uma pessoa que falou, olha, aqui é o lugar mais badalado de Saint-Tropez. Eu falei, ah, é? Por quê? Me conta. É um brasileiro. Ai, já adorei. Quando falou que era brasileiro, eu falei, já adorei a história. E o que faz esse brasileiro? Esse brasileiro é o dono da praia. Eu falei, em que sentido? Ele tem roda de samba, forró, gafieira, o ritmo brasileiro. Cada dia da semana, comida brasileira, só que tinha um detalhe, ficava muito cheio. As pessoas tinham que fazer reserva com 3 meses de antecedência. E aí, um belo dia, eu fui lá para conhecer o local, vi que tinha o cardápio gigantesco, comida brasileira, de excelência. E é um sucesso impressionante. Eu conheci, mas foi muito rápido. Aí ele falou que ele é carioca, ele foi para lá passar as férias e viu uma oportunidade. Onde tem uma necessidade, é uma oportunidade. Eu tenho um irmão no Japão, depois eu conto o case dele, ele tem uma fábrica de queijo. Ele vai representar o Japão no evento mundial de queijo, imagina. O brasileiro que faz queijo no Japão e que é grande sucesso. Ele está lá há 30 anos já. Esse final de semana, ele recebeu a visita do Maurício de Souza, o pai da Mônica. E foi muito legal. Bom, então, chegando aqui, é por esse tipo de transferência que é possível colocar soluções no mercado. Eu falo para as pessoas, você tem um problema? Não sofra com ele. O seu problema, respeitosamente, ele não é só seu, ele é nosso. Se você busca ajuda, eu falo para as pessoas, cola no Sebrae, que se ele não tem a solução, ele te dá o caminho. Busca as startups, busca a academia. Não sofra com o seu problema, busque a solução. Não foque no problema, foque na solução. E já ouvi muito, viu? Como eu disse, eu trago a realidade dos meus clientes. Eu não tenho dinheiro para investir. Volto a dizer, não precisa de dinheiro agora. Precisa, acima de tudo, abrir a sua alma para aceitar o quê? E entender o que é uma solução tecnológica. Então, quando a gente junta essa turma aqui, empresa, startup, pesquisadores autônomos, quem não tem, né, um professor Pardal na família, e as universidades, já é o ponto de partida para a gente encontrar a solução para aquela problematização, né? Isto posto, as universidades, elas têm um papel importantíssimo, né, na pesquisa científica, nessa parceria com as empresas. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns parques tecnológicos no Brasil. Eu fiquei impressionada com vários do norte, do nordeste, né? Eu fui em um chamado Sergipe Tech. Ele fica a 30 quilômetros da capital de Sergipe e eu fiquei impressionada como aquele parque tecnológico, ele levou o desenvolvimento, o crescimento naquela região. Como ele levou a cultura da inovação para aquele lugar. E se ele levou a cultura da inovação, ele levou o desenvolvimento também. Tem parques tecnológicos no Brasil todo, cada um com a sua característica. E cada um com foco o quê? Na pesquisa e na interação com a sociedade. A interação, porque uma solução engavetada, ela perde efeito, ela deixa de ser solução. Então, tem que ter essa interação, especialmente com as universidades, né? Universidades, institutos de pesquisa, pois eles desenvolvem soluções que podem ser perfeitamente utilizadas no processo produtivo. Então, falo para os clientes, o seu problema, com licença, ele não é só o seu, não. Compartilhe conosco. Bata nas portas, busque ajuda, porque é assim que nós crescemos. Uma determinada empresa que eu dei consultoria, ela de uma jovem que produz chá. Mas o Brasil, o maior produtor de café do mundo, maior produtor exportador de café do mundo, se metendo com chá. Olha a nossa riqueza. Claro que a gente tem que fazer chá. Aí ela buscou um diferencial competitivo. Eu vou competir com a China? Não dou conta. Eu vou competir lá com o Reino Unido, com a Inglaterra? Tão pouco. Mas como que eu vou me posicionar nesse universo do tea, no universo do chá? Eu tenho plantas que lá fora não tem.
olha a nossa fauna, né? Essa diversidade, a nossa fauna, a nossa flora, todos esses biomas, ele é muito rico e ninguém tem. Uau! Se nós temos o chá maravilhoso que o inglês tem, que é fantástico para quem gosta de chá. Eu não gosto. Então, nós vamos ter um chá que ele não tem. Encontrei meu nicho de mercado? Claro que sim. Ah, mas ele tem uma produção milenar secular. Beleza, que ele continue na produção milenar secular que ele tem. Mas como que eu me posiciono no mercado? Qual que é meu diferencial competitivo? Já tem a liderança lá? Deixa eles. Aí eu lembro sempre daquele livro, Estratégia Oceano Azul. O que é esse livro, Estratégia Oceano Azul? Ele diz o seguinte: deixa a concorrência batendo cabeça um com o outro, que é o Mar Vermelho. Enxerga onde ninguém viu. Olhe, todo esse oceano a ser explorado. Então, deixa a liderança lá, quieta lá eles com eles, e vamos desbravar outros mercados com o nosso produto altamente diferenciado. Mas o trabalho foi desafiador. Por que ele foi desafiador? Porque ela precisava da matéria-prima. Então, ela tinha que criar toda uma cultura de inovação de processos com seus fornecedores para entregar um produto de excelência. Ela fazia o quê? Essa parte de envasamento, embalagem e exportação. Mas o produto, ela tinha que ter outros fornecedores. E foi um desafio muito legal, porque cresceram juntos. Ela não cresceu sozinha, ela precisava deles. Então, foi todo um processo, criando um ambiente de inovação. Primeiro, a conscientização para os pares do que eles precisavam fazer. Entender que não era gasto, era o investimento necessário. E que eles iam aumentar a produção, obviamente, um produto de qualidade, que ia ter o quê? Uma melhor e maior remuneração. Enquanto mais eles produzissem, mais ela conseguiria exportar. Então, um processo, um tipo de encadeamento produtivo. Ela não cresceu sozinha, ela motivou todo o crescimento daquelas empresas que eram os fornecedores do quê? De raízes, de ervas, de plantas, tipicamente brasileiras, que não tinha outro local. Bom, então, sobre a Lei da Inovação, ela vai completar 20 anos no ano que vem. Ela trouxe muitas melhorias, já passou por alguns aditivos, mas muito importante saber que a gente já tem um respaldo legal sobre a inovação, a transferência de tecnologia da inovação, a parte de precificação, porque é uma coisa quase que intangível. A solução é sua, a pesquisa é sua. Você pode ter patenteado ou não. Como é que você vai cobrá-la? Você tem interesse em explorar? Não, não tenho interesse. Então, você não vai engavetar, né? Vamos ganhar dinheiro com essa solução. Então, vamos o quê? Precificar. Não sei quanto custa. Ah, mas a gente tem que ter um ponto de partida para a gente entender e precificar corretamente essa solução e também criar contratos bem estruturados para que a situação ela seja benéfica para ambos, para quem tem a solução e para a empresa que vai explorar. Então, os contratos, muita atenção com os contratos. Se não tem muita habilidade, busca ajuda, peça socorro, não caia em contratos não muito interessantes, sendo bastante diplomática, busque ajuda. Às vezes, nas entrelinhas, você está assinando alguma coisa que você está quase dando a sua alma, leva a minha alma também, tá? Então, muito cuidado na parte da construção dos contratos. Bom, essa relação de quem tem a solução e quem vai explorar, ela tem que ser uma relação de ganha-ganha. O que é isso? Tem que ser benéfica para ambos. Eu já vi situação que a pessoa supervaloriza a solução que ela encontrou. Então, como ela supervaloriza, ela coloca num nível inacessível para as empresas. E aí acaba não explorando aquela solução
ela acaba ficando defasada, porque a inovação ela passa e passa muito rápido, né? E aí ele deixa de ganhar. Mas isso muitas vezes é falta de orientação, falta de entendimento. Então, por isso que busque uma startup, busque o Sebrae, busque a universidade, busque alguma forma de dar vida, de dar forma, de dar cor e rentabilidade à sua solução. Olha, essa semana uma determinada pessoa me procurou para registrar uma solução dela, né? Aí eu falei, primeira coisa, contrato de sigilo total. Aqui é igual confessionário. Porque a sua solução, ela ainda não foi explorada no mercado. Até mesmo para eu avaliar se ela é patentável, né, se ela tem atributos que gera patente, a gente tem que produzir um documento, ou seja, ela vai compartilhar comigo a solução dela, sigilo total. Mas ela tem a parte que a protege e a mim também. Então, é muito importante ter todo esse entendimento para resguardar as partes. Bom, finalizando aqui, falaria dias sobre inovação, sobre marketing, sobre tecnologia e sobre exportação. Mas um recado que eu quero deixar para vocês. Toda empresa, independente do porte, independente da área de atuação, ela tem espaço no mercado internacional. E eu quero, acima de tudo, desmistificar a exportação, a internacionalização das empresas, a inovação e a transferência de tecnologia para tanto. Então, uma mensagenzinha aqui do Tom Peters. Para a empresa excelente, a inovação é a única coisa permanente. Porque o que é inovador agora, daqui a pouco não é mais. Então, a pesquisa é uma constante. Então, quando a gente mais viaja, mais pesquisa, a gente vê que a vida é atividade. O desafio é constante. A pesquisa não para. Em muitos países, a tecnologia 5G já era realidade. Chegou para a gente no ano passado. E já tem países que já estão no pé lá na tecnologia 6G. E a vida é assim, a vida é intensa. Caríssimos, muito obrigado pela presença e atenção de todos vocês. Meu nome é Jeane Sidu. Procure o Sebrae. O Sebrae sempre vai ter uma solução. Se não tiver uma solução, pelo menos um encaminhamento. Não deixa o empreendedor, não deixa a empresa na mão. O Sebrae sempre empenhado em ofertar o melhor, né, para as empresas brasileiras. Tá? Muito obrigada, uma feliz tarde para vocês e uma boa Páscoa. Pessoal, vamos abrir agora para as perguntas. Entendo que todo mundo aqui deve estar com a cabeça fervendo com tantas oportunidades, tantas possibilidades internacionais, mas não queria deixar que vocês passassem em branco esse momento sem tirar suas dúvidas. Não vão para casa com suas dúvidas. Boa tarde a todos. Eu gostaria de perguntar à pesquisadora como é que está o nível, a nível econômico, o apoio que estão dando para os projetos, né, para a inovação. Como é que está esse apoio econômico para esses projetos? Você quer saber se tem uma linha financeira de incentivar a inovação? Sim. Existem vários programas, vários editais, não só das academias. Aqui em Brasília tem o CDT da UNB, Centro de Desenvolvimento Tecnológico. Sempre tem editais. Não só o CDT, mas a FAP Brasília. Eu tenho colegas da academia, né, da universidade e de empresa também, que eles conseguiram um incentivo pela FAP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa. E olha só, eu atuo muito na região norte, a região norte e a região nordeste. Lá tem um projeto chamado Inova Norte, acho que o nome é esse. Então, é exatamente repasse de recurso para as boas ideias. Eu tive a felicidade de acompanhar 3 ideias grandiosíssimas. Agora a gente já pode divulgar, porque uma das ideias já está brilhando lá na Europa. É uma solução, olha que coisa incrível. A gente sabe que o plástico, ele leva 300, 400 anos para se decompor na natureza, né? Essa solução encontrada por uma equipe de química, uma equipe multidisciplinar, a coordenadora uma química, um biólogo, um agroecólogo,
uma publicitária, a pessoa do marketing. Então, eles pesquisaram a solução. Então, essa solução, qualquer produto de plástico, ele leva 90 dias. Gente, vocês têm noção do que é isso? De 300, sei lá quantos anos, para 90 dias, é nada. Todos os testes já foram feitos. Todos os testes já foram feitos, com excelência. E o que a gente está fazendo? Nós já fizemos parcerias internacionais que estão muito interessadas. Obviamente, a gente prioriza as empresas brasileiras. Mas, se no Brasil não encontrou, por motivo que seja, não vamos entrar no mérito, nenhuma empresa que tenha interesse, a gente deixou aberto. Então, vocês conseguem dimensionar o que é de 200 anos para 90 dias? E eu, com a minha mente, né, questionadora, eu perguntava, bom, e aí, como é que fica? É uma solução que a turma da Química desenvolveu. Então, qualquer plástico, isopor, qualquer coisa que tenha plástico, ele começa um processo de decomposição e ele começa a se integrar na natureza. Começa a se integrar. Ele me deu um exemplo que eu pude acompanhar também. Imagine um galho de árvore. Se deixar ela caído, vai chovendo, fazendo sol, não vai o quê? Vai decompondo e se integrando na natureza, no solo? Essa solução, acontece isso também. Como é o seu nome, por gentileza? Cleiton. Bom, então, voltando à sua pergunta, fique atento aos editais da FAAP, do CDT, da Embrapi. Busque nos ministérios. Ano passado, o Ministério do Planejamento, ele estava com o edital voltado para exportação também. Então, eu participei também, foi muito legal. As empresas, as organizações, as instituições públicas e privadas, elas buscam boas ideias. O que a gente tem que ficar, onde que ela está? Por exemplo, essa solução lá do norte, tinha um projeto, ela já estava em curso, mas ela teve um up muito grande a partir desse incentivo financeiro, que foi muito importante, porque pesquisar é caro, especialmente uma coisa tão diferenciada, né? tão única, que não tem... Olha, essa pesquisa em questão... Eu questionava muito. Olha, eu tenho mestrado em inovação e propriedade intelectual. Eu trabalho com transferência de tecnologia. Eu trabalho com prospecção tecnológica. E eu buscava nas bases de patente do planeta inteiro. Eu falei, não é possível que ninguém pensou nisso. Talvez tenha pensado, mas não tenha encontrado a pesquisa, a solução. E nós encontramos. Sucesso. Algo mais? Temos mais perguntas? Diana, eu tenho uma pergunta para você também. Eu passei aqui da frente. Em francês, só fala se for em francês. Em francês eu não consigo, não vou estar conseguindo. Acabou por aqui, obrigada, pessoal. Tô zoando. Mas, olha, uma das maiores dificuldades que a gente vê quando conversamos com empreendedores é essa dificuldade do mindset, de como a gente consegue virar nossa chavinha da nossa realidade do nacional, do muito local restritivo, para essa mentalidade global. E a questão dos recursos, a dificuldade da barreira linguística, tudo isso entra como um empecilho para aqueles empreendedores. Como a gente consegue trilhar ali uma jornada para quem está aqui começando agora, né? Trilhar um caminho inicial, que tipo de instituições, ou que tipo de material? Certo, pergunta tipo brilhante. Olha, se o meu livro tivesse pronto, eu já ia distribuir alguns, porque eu trago todas essas informações. Bom, essa questão da língua, né? Tudo a gente pensou. Vamos pensar assim, num crescente. Primeiro, estou com um empresário. Mostro para ele o mercado internacional e as possibilidades e oportunidades que ele tem lá. Então, eu já tenho que motivá-lo e instigá-lo, enxergar longe. Isso é um ponto. Um ex-presidente da Apex, ele falava o seguinte, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é quebrar tabus. Mostrar que ele pode. Isto posto, vamos lá. Receita, porque tem toda a parte da legislação. Buscar o quê? A Receita Federal. Então, fazer toda a adequação. Nós temos 3 possibilidades. Começar inicialmente para
para exportar. Claro que o governo brasileiro quer que as pessoas vendam mais do que comprem. Então, inicialmente, você já pode começar pelo básico, faz toda a documentação, agora é dentro de um sistema só. Sabe? O sistema simplificou muito, 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 muito. Antes ele era complexo, ele era robusto, ele era confuso. Agora não, ele é muito simples. Você senta lá, se você está com seus dados todo direitinho, com a vida toda em ordem, né? A vida empresarial, você tem a sua assinatura digital, você mesmo faz o seu cadastro ali no portal da Receita Federal para exportação. E aí tem normalmente a gente orienta, olha, vamos começar pelo básico, até como se fosse uma experiência, até para você entender como que é esse desafio de exportar. Então começa lá pelo básico. Então o básico, você pode, eu não estou com os números aqui porque a gente faz tanto isso, você pode exportar até 1 milhão por mês, por 6 meses. Se nesses 6 meses você passar esse 1 milhão, você não vai ser penalizado, não. Você vai lá, faz um aditivo e aumenta. Então, em 6 meses, você pode exportar 1 milhão e importar 300 mil. Obviamente, tem um incentivo maior para que você coloque produto Brasil fora. Né? Então, isto posto, a parte... Entendeu a empresa, né? A empresa, a importância de ter uma estratégia voltada para o mercado internacional. A parte de legislação, senta lá, computador, Receita Federal, documento tudo direitinho, faz lá todo o seu cadastro, define a área como que você vai começar. A gente sempre orienta, comece por o básico, tá? Depois você vai aumentando gradativamente. Se você não quer começar sozinho, entre em contato com uma trade. O que são as trades? São aqueles escritórios que podem te representar lá fora ou aqui dentro também, alguém que vende o seu produto. Mas, obviamente, ele vai intermediar, ele vai ganhar um percentual sobre isso, mas ele vai facilitar muita coisa. Algumas pessoas, como não se sentem muito seguras a começar todo esse processo de exportação, busca fazer parceria com uma trade. Ou, não, eu não quero uma trade. Então, se você tem oportunidade, busca um cliente fora. Toda a documentação, antes, ela era totalmente em inglês. Agora ela tem a minuta em português também. E todo o processo ele foi sendo simplificado para que a pessoa, quando ela pega aquela documentação toda, ela não se sinta intimidada ou desmotivada. Muito pelo contrário. Imagine que o seu produto ele vai ser precificado em dólar. Em dólar. Quando o dólar está lá pelas tantas, não é tão ruinzinho para você não, viu, gente? Não é ruinzinho não, porque você está recebendo em dólar. Então, entendeu a cultura da inovação, implementou melhorias no seu processo produtivo, chamou seu contador, toda empresa tem um contador, ele te ajuda na documentação, cadastrou tudo bonitinho. Então tá, agora vamos que vamos. Busca uma trade, busca apoiadores. A lei, gente, é tão incrível a lei, que, por exemplo, se você tem um artesanato é arte, é talento, não é linha de produção, todas cadeiras iguais. Não. Então, a lei te autoriza você mandar, sem recolhimento de impostos, que não precisa pagar, até 3 peças para o seu cliente observar aquele produto. Porque o artesanato, ele tem um olhar diferenciado, ele é artístico, ele tem detalhes únicos. Então, a lei ela é muito abrangente, tem que ver onde você se encaixa ali. Algo mais? Perfeito. Tem mais perguntas por aqui? Gente, se vocês não forem perguntando, eu vou aproveitando, tá? Vou aproveitar que nosso especialista... Eu queria perguntar a Giane também, se você estivesse começando agora uma empresa, quais são as 3 principais tendências ou oportunidades no mercado exterior que você identifica que está abrindo as portas, que empresas brasileiras conseguem se sobressair, que a gente não está dando essa atenção ainda? Olha, essa pergunta é fantástica, eu já respondi em outros momentos também. A gente tem que mapear e entender qual que é a nossa vocação no momento. Em que nós somos bons? Na tecnologia, nós estamos em fase de crescimento e desenvolvimento. Então, nesse mercado gigantesco, nós temos que buscar o nosso posicionamento. Em que nós somos bons? Tá, você tá exemplos aleatórios aqui. A moda sustentável, a moda praia.
biojoias. O que o mundo lá fora não tem, que eu tenho, que é bom e que é meu diferencial competitivo. Eu consigo competir com a China? Ah, commodity é outra praia, eu não chego lá. Deixa ela crescer sozinha. Fora as commodities que o mundo compra muito da gente. O que a gente pode entregar para o mercado internacional? Vocês sabem que o artesanato, ele está sendo desestimulado, não sei, não saberia qual palavra utilizar no momento. Mas o Brasil, se ele não for o único, ele é um dos poucos países no mundo e que o artesanato permanece bravamente. O mundo adora o artesanato brasileiro. Eu não sei se vocês sabem que depois de Genebra, o país que tem a maior concentração de representação diplomática do mundo é o Brasil. Especialmente aqui em Brasília. Todas as embaixadas estão aqui. As representações diplomáticas estão aqui. E vocês sabem que as embaixadas, as representações, têm a parte de economia, tem um representante. Vocês já tentaram entender o que faz uma representação diplomática? Faz negócio. Embaixada do Chile? Pois é, como é que eu faço para vender para o Chile? O que precisa? Porque tem a legislação local que eu tenho que atender. É um ponto de partida. Olha que maravilha para nós que estamos aqui em Brasília, Distrito Federal. Olha o tanto de embaixada. A embaixada quer essa ligação, essa relação. Embaixada do Chile, embaixada da Índia. Meu Deus, o que a Índia vende? O que eu posso? O que a Índia gostaria de comprar? Então, voltando à pergunta aqui da Mona Lisa, olha que nome incrível. Qual que é a nossa vocação? O que a gente é muito bom? O que interessaria para o público internacional? A commodity deixa para lá, ela está firme e forte vendendo. Fora isso, o que eu tenho de incrível? A minha amiga cresceu e está crescendo na produção de chá. Por que ela percebeu? Ela tem pretensão de vender mais que a China, do que a Índia, do que os tomadores de chá oficial? Claro que não. Mas o diferencial competitivo dela, o que é? Ela tem produto da nossa realidade. Tem produto da flora brasileira. Nem outro local vai ter. Então, quando a gente fala mapear a vocação, é entender no que você é bom, trabalhar isso, potencializar isso e fortalecer. Eu concorro em tecnologia? Não saberia dizer. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas daquilo que eu for bom, bato no peito, eis-me aqui, firme e forte, é esse caminho que a gente tem que seguir. E a gente sabe também que nem tudo vão ser mil maravilhas. A gente sabe que existem barreiras. E eu queria que você comentasse um pouquinho agora que tipo de habilidades ou que tipo de barreira você já identifica que a gente pode se preparar desde os momentos iniciais para não chegar a essas dificuldades. Olha, o que eu posso dizer é que o processo simplificou bastante. Como tudo na vida, tem uns desafios normais. E quem vive no Brasil, lida com esses desafios constantes, tudo se torna mais fácil. Então, a legislação está extremamente favorável. Todos os representantes, os entes do governo, Receita Federal, Ministério do Comércio Exterior, Itamaraty, dão um apoio muito grande. A Apex dá outro apoio gigantesco. Tem as representações diplomáticas também. Então, quando a gente faz uma análise do que acontecia algo em torno de 10, 15 anos, do que a gente tem agora, a gente pode considerar que estamos no melhor dos mundos. Porque o processo, além de ele ter simplificado, o brasileiro, as empresas estão melhor para se posicionar no mercado internacional, saindo um pouco do olhar da commodity, mostrando no que nós somos bons e que a gente é bom em coisa. Nossa, é até difícil. E outra coisa, entre as melhores comidas do planeta. Isso não é uma brasileira apaixonada pelo seu país que está falando, não, tá? É a pesquisa. A comida brasileira está entre as melhores do mundo. Ela não é uma comida sofisticada, ela não é não, tá? Mas ela é saborosíssima. Um amigo meu americano morou 10 anos aqui no Brasil e quando ele deu uma entrevista, o que ele gostou mais do Brasil, qual que era o prato? Ele, self-service. Pera, o que você gostou mais? Self-service. Acho que ele não entendeu. Comida.
A colega, pão de queijo. Embaixadora da Espanha, como que eu vou viver sem pão de queijo? E ele falava self-service. Eu falei, eu não estou entendendo. Ele, como que você não entende? Self-service é uma sacada incrível do brasileiro. Lá você encontra tudo. Você vai encontrar todas as comidas. Você vai encontrar todas as saladas. Você vai encontrar carne de primeira. Você vai encontrar arroz, feijão, macarrão, tudo. É mesmo. O gringo percebeu que eu não percebi. E é de encher os olhos. A comida é cara lá fora, é muito caro. E a nossa comida é farta, saborosíssima. Não tem para ninguém. Meu outro amigo americano passou uma temporada aqui de férias. Quando voltou, aí perguntamos, o que você não gostou do Brasil? Aí falou umas coisinhas que a gente já sabe, né? Um lixo ali, negócio ali. E o primeiro lugar, a comida. Eu falei, como assim você não gostou da comida? Você está doido? Eu engordei 5 quilos. A maldita comida é tão boa, você não consegue parar de comer. Você não consegue. Então, o que a gente é bom? O que a gente diferencia dos demais? Os nossos doces. E, gente, imagine o meu irmão de Brasília. Ele está fazendo a diferença no Japão, um país milenar. Sabe o que ele produz lá? Queijo branco, coalhada, cocada, doce de leite. Ele foi no programa mais famoso de culinária. Ele estava famosíssimo lá. E só foi, sabe qual a grande iguaria que ele apresentou lá? Queijo de coalho assado com geleia de pimenta. Eles, nossa! Eu falei, meu Deus, olha só, coisa que tem na praia de R$1. Mas ele soube posicionar um produto brasileiro. Virou um souvenir daquela região. Nós temos que entender qual é o nosso papel do mundo e nos posicionarmos corretamente. O que a gente pode competir de igual para igual, vamos que a gente passa. Mas tem áreas, tem segmentos que nós somos únicos. E a gente tem que entender como nós somos bons e o nosso diferencial competitivo. Algo mais? Perfeito, respondeu tudo. Temos mais perguntas da plateia? Última chance agora de perguntar à nossa especialista. Eu já fiz minha parte aqui e aproveitei todas as dicas. Bom, então acho que só pedir um recado final para o pessoal, suas redes sociais, se quiser divulgar alguma coisa, que a gente já encerra, Giane. Gente, o que eu tenho a dizer? O Brasil é melhor do que a gente imagina. Passa umas questõezinhas, mas onde não passa? Que a gente tem que olhar as possibilidades que nós temos nesse país tão grandioso, no mercado interno, no mercado internacional, na inovação, na pesquisa científica, na exportação. Ou, não, eu não quero olhar o mercado internacional, tá? Mas olhe o mercado interno, se posicione corretamente para atender bem o seu cliente local. Então, nós podemos ir muito além do que a gente imagina. Gostaria muito de estar com o meu livro pronto aqui, que vai ser publicado por uma editora portuguesa, para ofertar alguns, porque eu busco simplificar todo esse processo de inovação, de exportação. Tá? O meu nome é Giane Sidu, professora, consultora, palestrante, já dei consultoria para mais de 500 empresas e costumo dizer, uma pessoa feliz. Maravilhosa, muito obrigada, Giane, parabéns pela apresentação. Até a próxima, que honra tê-la aqui no palco. Obrigada. Obrigada. Bom, agora vamos ter mais